Salve, salve, rapaziada! Começando a primeira aula aqui do Cash Out 4.0. É o seguinte, rapaziada, essa aula aqui, aliás, todas as aulas do projeto Cash Out, a partir de agora elas vão ser mais objetivas, correto? E vai ser mais direto ao ponto, para que a gente não perca tanto tempo com a parte teórica e já começa a meter ficha e ir para frente do gráfico na parte, na prática, né? No caso. Então, é o seguinte, mano. Vou explicar aqui para vocês de uma forma bem rápida, fácil e intuitiva, com aquela didática que vocês já conhecem aí, certo? Como que funciona a valorização e desvalorização aqui dos nossos gráficos, correto? Então é o seguinte, mano, a gente sempre vai ter aqui, aonde a gente vai estar operando na plataforma aqui, que no caso a gente utiliza mais a Cotex, os pares de moeda. O que seriam os pares de moeda? Nesse caso aqui, ó, eu selecionei euro, USD. Então toda vez que a gente falar assim, ó, paridade, a gente está se referindo a pares de moedas, que no caso aqui, o euro em relação ao dólar, correto? Então, é o seguinte, para muitos de vocês aí que de repente pode estar chegando agora, não conhece o mercado ainda, está olhando para esses monte de palitinho verde e vermelho, vocês não sabem nem para que serve esses palitinhos aqui, ó, verde e vermelho, bate o olho assim e parece às vezes até que é um bicho de 7 cabeças, mas eu vou descomplicar isso aqui para vocês agora. Então, é o seguinte, rapaziada, o gráfico, ele sempre vai se movimentar em ondas. Por que ele se movimenta em ondas? Sempre vai estar se movimentando em ondas, seja essas ondas maiores ou menores, certo? Então, o que acontece? Toda vez que o gráfico está se movimentando em ondas dentro de um negócio que a gente chama de canal. O que seria um canal? É literalmente isso, mano. É um canal por onde o preço passa e dali ele não atravessa. Ele está sempre ali nessa região que a gente pode chamar de uma região média do preço, certo? Não tem quando a gente ouve falar, tipo assim, pô, o preço em média ali daquele iPhone que a gente está querendo comprar, daquele carro, daquele eletrodoméstico, ele tem um preço médio, mas às vezes ele pode estar mais caro, às vezes pode rolar uma Black Friday, uma promoção, e ele pode abaixar, certo? A mesma coisa acontece com as moedas aqui, com os pares de moeda. Ele sempre vai ter um preço médio e depois ele vai ter um preço mais caro e depois um preço mais promocional, um preço abaixo da média, que seria isso daqui, ó, que ele está passando aqui, correto? Então, o que acontece no gráfico aqui para vocês começarem a já compreender o motivo e a razão pelo qual ele valorizar? Digamos que aqui, ó, bem nessa região aqui onde eu estou rabiscando aqui, ó, passando essa linha aqui, digamos que seria o preço médio, ó, preço médio do euro USD. Então, em algum determinado momento desse gráfico, esse preço ele vai romper essa região aqui de cima ou essa região de baixo. Por quê? Porque ele precisa ou custar, vamos dizer assim, mais caro, igual ele estava custando aqui atrás, ó, nesse momento aqui, ele precisa ou custar mais caro ou ele precisa descer e fazer uma espécie de uma promoção. Vou puxar o gráfico aqui para frente para vocês verem o que eu estou querendo dizer, ó. Ó, lá embaixo aqui, ó, tá vendo onde é que tá a seta aqui agora, ó? Uma promoção, um valor mais em conta, um valor mais baixo, correto? Então, nessas oscilações aqui, quando ele rompe essa região de cima e retorna nela novamente, a gente chama isso de pullback. Pullback, tá? Ó, pullback. Vou colocar um apóstrofo aqui, S, pullbacks. Por quê? Se o preço aqui, ele vem caminhando, aqui, ó, ele vem caminhando, aí chegou aqui. Se ele rompesse para cima e retornasse novamente nessa minha linha aqui, ó, exatamente no ponto que eu vou colocar aqui em azul, ó, aqui seria o nosso pullback de alta. Por quê? Pullback nada mais é do que quando ele inicia uma movimentação em direção, por exemplo, a uma tendência de alta, quando ele volta para fazer essa correção
dessa movimentação de alta e bate nessa região aqui, ó, onde é que está a minha linha vermelha aqui, que a gente chama de resistência. O que é uma resistência? Onde o preço resistiu de evoluir para cima. Ele não estava passando, estava resistindo àquela região ali em cima e não estava, entre aspas, varando aquela região ali do preço máximo, certo? Do nosso canal. E suporte é a nossa região aqui embaixo, correto? Então, suporte é a região onde ele suporta o preço máximo. Salve, minha tropa! Passando aqui para avisar o seguinte, esses operacionais só vai funcionar se você fizer oficialmente parte da família Cash Out. E para você fazer parte, você tem que se inscrever no canal, clicar aqui, ó, na descrição do vídeo. Lá você vai entrar pro grupo oficial da família Cash Out. Então, o que você tá esperando? Bora! Ali embaixo, ele bate e valoriza. Resistência onde ele bate e corrige, certo? Então, quando ele romper isso aqui para cima e voltar nessa região de resistência, é o nosso pullback de alta, ou seja, essa movimentação ela parece um N, ó. Repara que ela parece um N. Então, quando ela vem aqui e bate na nossa região, pullback de alta, então possivelmente o gráfico ele vai continuar subindo. Assim como se eu, deixa eu apagar aqui, ó. Se ele rompesse para baixo e buscasse a nossa região, igual ele fez aqui na frente, ó. Cadê o lapisinho? Ó, ele rompeu aqui. E aqui na frente, ó, essa velhinha verde aqui, ó, vou colocar uma pequena setinha nela, ela voltou e bateu na nossa região de suporte, que aqui atrás ele estava respeitando, e ele foi rompido isso daqui para baixo, certo? Então, quando ele faz essa movimentação, rompendo para baixo, e retorna aqui nessa região, seria o nosso famoso pullback de baixa, certo? Porque ele iria dar continuidade nessa tendência de baixa, porque ele rompeu o nosso suporte, buscou aquela região novamente, e aí ele estaria dando continuidade a uma tendência de baixa, fazendo o quê? Pullback, vou colocar aqui, ó, PB de baixa. Pullback de baixa, correto? Então, apagando aqui, vou explicar agora para vocês uma outra paradinha para a gente poder estar concluindo essa aula. Por que o gráfico ele desce e por que ele sobe? Lembra que no começo da aula, do início dessa aula, eu falei que o gráfico, em algum momento, ele precisa romper o canal para valorizar e para desvalorizar? Então, imagina que isso daqui, ó, essas velhinhas, fossem igual, como se fosse assim, tivesse uma reunião, né? Uma reunião de uma equipe que precisassem chegar num acordo para poder fazer valorizar. Vamos riscar aqui, ó. Vamos riscar aqui e vamos supor que aqui não é o preço do euro em relação ao dólar. Vamos colocar que isso aqui é o preço do iPhone 13, tá? iPhone 13, ó. Nossa, tá muito lindo aqui porque eu estou escrevendo pelo mouse, mas dá para entender. Digamos que isso aqui é o preço do iPhone 13, certo, tropa? Então, o que pega? Se a gente precisa chegar numa reunião ali, digamos que a gente faz parte da equipe do conselho que faz o iPhone ficar mais barato, ficar mais caro. Se ele ficou custando aqui um preço médio, deixa eu colocar aqui, ó, para vocês agora. Digamos que ele ficou custando aqui, ó, um preço médio, tá? De R$9.000, 9K, certo? Aqui em cima, que foi lá atrás, ó, nessa mesma região, que ele supervalorizou, ele passou a custar 14K. Se ele já teve essa mega valorização aqui atrás, aqui 9.000 é o preço médio dele. Não sei quanto que é o preço, tá? Só estou fazendo uma suposição aqui. Um exemplo. Então, digamos que o preço médio dele era 9.000 e durante um bom tempo aqui, ó, durante um bom tempo, ele ficou custando 9.000. Em algum momento ele vai ter que ficar ou mais caro de novo, certo? Ou mais barato. E aí, o valor dele mais barato, o valor promocional, vamos supor que seria aqui 7.200 ou 7K200, né?
para que a gente, nós pobre, possa estar comprando um iPhone 13 um dia, né? A quebrada tem que vencer. Então, vamos esperar para que o preço do iPhone, que aqui eu estou representando o iPhone, tá, rapaziada? Mas só para vocês entenderem que o EURUSD é só vocês riscar e ignorar que é o iPhone e depois mudar para EURUSD, que é o que está escrito aqui. Mas estou dando exemplo do iPhone. Vamos supor que a gente que é pobre, a gente só consegue comprar o iPhone 13 custando 7.200, porque a gente também não é retardado de pagar o preço de uma Titan, né, no iPhone, porque você vai fazer o quê com um iPhone de 15 mil reais? Você vai multar no iPhone e vai sair andando? Não. Então você vai ter que comprar ele, ou quando ele tiver num preço médio aqui, se você tiver firme no bolso, ou esperar ele fazer uma promoção. Então, quando chegar na região da promoção, é aonde os compradores, certo? Que no gráfico aqui existem, né? Os compradores lá, eles vão estar mais ativos. Por quê? Promoção todo mundo gosta. Então, quando o gráfico está numa região mais baixa, que é o suporte mais baixo do dia, é a região aonde a gente pode estar pegando as melhores oportunidades de compra. Assim, quando ele atinge a região mais alta, é os melhores momentos para a gente estar pegando uma venda. E aqui, na região mediana, certo? A gente tem um gráfico aonde ele vai estar trabalhando ali, que a gente também pode estar pegando compra e venda, compra e venda, compra e venda, né? Porque ele fica meio que num ping-pong, Ele fica meio que num ping-pong aqui, rapaziada. Então, o que que acontece? Nesse intervalozinho aqui, a gente tem várias oportunidades que a gente poderia estar pegando operações de compra e venda. E depois ele vai estar rompendo aqui, e aí a gente vai estar pegando ou um operacional que a gente chama de fluxo de velas, que aliás é a minha especialidade, tá? Vocês vão estar aprendendo aqui nas próximas aulas, que aí você pega um fluxo de vela ou a favor do surf aqui para cima, ou um fluxo de vela a favor da queda do gráfico aqui até ele chegar no valor mais baixo, correto? Então, primeira aula, para vocês entenderem aqui, só para poder dar um começo de uma clareada, é isso, rapaziada. Até a próxima aula. Tamo junto.